Olá, vamos dar sequência ao nosso estudo das leis morais que estão contidas no Livro dos Espíritos, parte 3ª. Nós estamos vendo o capítulo 1º, que trata da lei divina ou lei natural, que é a mesma coisa. E a questão é a de número 615. Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? E os espíritos superiores respondem: ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Então nós vemos que a imutabilidade é um dos atributos da divindade. Nós, não podendo compreender Deus ainda em toda a sua essência, precisamos analisar o que ele não poderia deixar de ser para se configurar a divindade. Então Kardec nos ensina a raciocinar dessa forma, apresentando-nos alguns atributos que a divindade deve ter para que seja Deus. E um deles é a imutabilidade. Só está sujeito à mudança aquilo que precisa ser melhorado. E Deus já é perfeito. Então ele não tem necessidade de melhorar nada na manifestação da sua vontade, que são as leis divinas. Portanto, a lei divina é eterna como Deus é eterno. Ele não foi criado por ninguém, ele sempre existiu. Pode parecer difícil da gente conseguir compreender isso, porque a nossa capacidade ainda é limitada, mas é assim que o é. Futuramente, quando formos espíritos mais amadurecidos, experimentados no trabalho, com virtudes consolidadas, com a visão mais ampla das coisas, vamos penetrar mais a essência de Deus. Por enquanto, o que nos é dado saber é isso. Deus, sendo eterno, a sua lei, que é a manifestação da sua vontade, também o é. Ele não começou a promulgar a lei a partir de certo momento. Ela sempre existiu assim como ele. Não é? E ela é imutável, porque não tem necessidade de mudança. Se Deus estivesse sujeito a qualquer tipo de mudança, o universo não teria estabilidade nenhuma. Nós podemos ver que as suas leis são estáveis, elas funcionam harmoniosamente. À medida que a ciência avança, vamos descobrindo isso. Vamos nos dando conta de como o universo funciona de maneira perfeita. Se Deus sofresse qualquer tipo de mudança na sua essência, ou se a sua lei precisasse ser modificada, todo esse universo não teria estabilidade nenhuma. Isso é perigoso. Podemos imaginar algo que não se sustenta em bases sólidas, firmes de funcionamento? O que acontece a um pequeno relógio se ele perde as suas funções? Se desajusta completamente. Então ele precisa funcionar milimetricamente. Então assim são as coisas na obra de Deus. A lei, portanto, é eterna e imutável. O que muda é a nossa visão a respeito dela. Por vezes achamos que Deus pune, é severo, castiga, se vinga. Quantos na história da humanidade não encararam Deus dessa forma? Como um Senhor vingativo, orgulhoso, vaidoso, que quer que a sua vontade seja feita a qualquer custo. E, se não for, desce com o peso da sua vingança sobre as cabeças daquele que não fizeram essa vontade. Então, é uma visão tosca, imatura do espírito humano com relação a Deus. Na questão 616, Allan Kardec pergunta: Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhes proibiam em outra? Para ilustrar isso que nós estamos falando. Então, se o que é bom para os homens vem de Deus, e Ele sabe bem o caminho que nós temos que seguir para encontrar a paz interior, a felicidade, Ele pode nos ter prescrito uma coisa em uma época e não nos prescrever em outra. Ou seja, algo que é bom num tempo não é mais bom no outro. Vamos ver o que os espíritos responderam. Deus não pode se enganar. Ponto. Então, é uma premissa básica da compreensão das leis de Deus. Ele não pode se enganar.
Quem se engana somos nós a respeito da interpretação dessa lei. Então, por vezes, achamos que temos conhecimento a respeito da sua vontade, mas esse conhecimento que nós temos está atrelado à nossa própria condição espiritual, mais ou menos avançada. Então, na Idade Média, tinha-se uma ideia de Deus. Fazia-se coisas em nome de Deus, que não correspondiam, hoje nós sabemos, à sua vontade. Hoje já se tem uma outra ideia. Na época de Jesus, de Moisés, de Abraão, a ideia de Deus era outra. Então o ser humano, ele tem relação com a divindade mais ou menos próxima, de acordo com o esforço que faz individual e coletivamente por se aproximar dela. Não quer dizer que a ideia que tinham de Deus à época de Moisés e de Abraão era pior do que temos hoje. Não quer dizer isso. Quanto mais espiritualizado é o ser, e quanto mais espiritualizado é o contexto em que ele se reencarna, mais próximo de Deus está. Né? Então vejamos Paulo de Tarso. Ele tinha uma visão de Deus e procurava defender essa visão antes de se converter ao cristianismo. Depois que se converteu, continuou tendo fé em Deus, mas se aproximou muito mais porque sua visão se clareou a partir do encontro com o Cristo. Ele lhe injetou o amor, lhe apresentou o Pai amoroso, que ele não conhecia. Saulo, antes de se tornar Paulo, conhecia o Deus rude, vingativo, e ele defendia esse Deus com todas as suas forças, de maneira sincera. Portanto, a conversão se deu com o influxo do amor, que ele passou a absorver e manifestar. Porém, a sua fé em Deus já estava lá. A continuação da resposta é a seguinte: os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. Então Deus não se engana e suas leis são perfeitas. Nós é que somos obrigados, com o passar do tempo e conforme amadurecemos, a modificar as nossas leis, porque elas tendem a se aproximar das leis divinas à medida que avançamos. Porém, isso leva um tempo, de muitos séculos e milênios até, para que se modifique uma disposição íntima no coração humano e isso promova uma mudança nas leis. O homem precisa estar disposto a isso, porque Deus não impõe a sua vontade à raça humana. Ele apresenta um modelo, que é Jesus, e faz, através dele, uma proposta de conexão com a criatura humana. O homem só vai aceitar quando estiver disposto. Uma coisa é a lei promulgada no papel. Se nós pegarmos a Constituição brasileira, por exemplo, ela obedece em muitos pontos à lei de Deus, porque garante ali o bem-estar de todas as criaturas. O provimento das necessidades básicas, não é? Ela contempla uma vida digna do cidadão brasileiro. Então isso é se aproximar em ideia da lei de Deus. Porque Deus quer que nós vivamos bem, em comunhão perfeita, de compreensão de identidade uns com os outros, sem preconceitos, não é? Tolerando as diferenças e, acima de tudo, garantindo que todas as necessidades básicas sejam supridas. Outra coisa é a aplicação disso. Então nós ainda vemos na vida prática muita coisa em desacordo com o que está na lei soberana da nação. Então isso é só para ter uma ideia, nós estamos fazendo aqui uma análise social da coisa. É para nós compreendermos como funciona a mente e o comportamento do ser humano. Uma coisa é você aceitar a lei de Deus, reconhecendo que ela é sábia e justa. Temos aí os 10 mandamentos, até hoje, que permanecem atuais e norteiam os passos daqueles que querem se seguir por ele. Ali estão os rudimentos da lei de Deus, os pilares, as bases dessa lei.
Não é à toa que aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, junto ao Espírito de Verdade, ele colocou 10 leis morais, que tem a ver com os 10 mandamentos. Nós vamos estudar uma por uma. Então estamos falando aqui dos princípios da lei que são perfeitos. O homem pode aceitá-los no seu intelecto, mas enquanto não colocá-los em seu coração, ela não vai fazer as modificações necessárias na sua vida individual e coletiva. Se eu valorizo a lei divina, que já reconheço como boa, é preciso que eu a vivencie e não coloque a responsabilidade sobre terceiros. Então, por vezes, a pessoa já sabe, com Jesus, que tem que ser brando e pacífico, mas se espelha no comportamento do outro e diz, ele não é, então eu também não vou ser. Porque senão, eu vou passar por bobo. Então a pessoa abre mão de cumprir a lei em si mesmo, porque o outro não está fazendo. Confia mais no próximo do que em Deus. Porque quem confia em Deus diz, farei a tua vontade, Senhor, independente dos que me cercam. Porque eu o amo acima de todas as coisas. Olha a diferença. Então, levando do contexto individual para o coletivo, nós podemos auferir o resultado desse desprezo às leis divinas. Temos símbolos religiosos, não é, em todos os locais, mas o comportamento religioso, ou seja, aquele que manifesta a espiritualização do ser, deixa a desejar. Daí a sociedade ter uma lei muito boa, mas ter uma aplicação deficitária dessa lei. Então tudo parte da moral, do quão disposto o ser humano está em seguir a lei que ele sabe que é certa, que é boa e que é justa. Por que sabe? Porque está escrita na sua consciência. Nós vamos ver isso mais tarde. Então, para finalizar a resposta, eles dizem: a harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, existe uma harmonia que rege o universo material e o universo moral. Porque nós estamos mergulhados nos dois. No universo físico, através da reencarnação, e no universo moral, que é aquele que tem dentro de nós. Então a lei que rege os mundos, que a ciência nos mostra, o universo todo, em todo o seu esplendor e grandeza, é a lei de Deus. E a lei que rege os nossos passos morais íntimos também é a lei de Deus. É ela que nos conduz, a mesma lei que estabelece o movimento da natureza, a progressão dos corpos físicos, a destruição e a renovação desses mesmos corpos. Estamos falando desde os mais minúsculos até os planetas, os sóis. A mesma lei que estabelece essa harmonia é aquela que rege as nossas trajetórias espirituais. É aquela que determina o nosso progresso íntimo como seres imortais. Tudo faz parte da lei de Deus. Portanto, é preciso mergulharmos o pensamento nela e a compreendermos como um todo. Por isso que vamos estudar uma a uma dessas leis no Livro dos Espíritos. Esperamos assim podermos nos ajustar melhor em pensamento e em sentimento à vontade divina e assim cumprir o nosso propósito como seres humanos na Terra, que é melhorarmos para servir de maneira mais útil a Deus. Que a paz de nosso Senhor esteja conosco, que os bons espíritos nos amparem e nos acompanhem sempre. Assim seja, muito obrigado.